mais um vídeo do meu canal, tá? Antes de começar esse vídeo, preciso que vocês me ajudem a seguir em frente com o meu canal. Mas como, Daniela? Eu preciso que vocês se inscrevam-se no meu canal, tá? Para me ajudar. Ative o sininho de notificação que aparece lá onde vocês vão se inscrever. Deixem os seus likes nos meus vídeos, tá? Compartilhem bastante com os seus amigos e familiares. E peçam também para eles também se inscreverem, deixar seu like, tá? E ativar o sininho de notificação e comentar. E comentem também vocês nos meus vídeos, tá? Vou ficar muito feliz se vocês me ajudassem. E quem já fez isso, muito obrigada. E compartilhe para os seus amigos e familiares. O vídeo dessa semana eu vou falar sobre algumas curiosidades minhas, tá? Para vocês me conhecer melhor. Tá? A primeira curiosidade é que eu tentei colar numa prova no colégio. Tá, mas quem nunca colou na vida? Ou quem nunca tentou colar numa prova? No meu caso foi diferente. Quando a professora veio entregar a prova pra mim, eu simplesmente fiz assim pra ela, mostrei assim pra ela, ó, com os conteúdos da prova na mão, escrito. E ela direto mandou eu ir lá no banheiro lavar as mãos, se eu quisesse ter a oportunidade de fazer a prova. Eu podia ter ficado calada, como muitos alunos fazem hoje em dia. Alguns, para falar a verdade. Mas não, na aula me bateu um arrependimento. E eu falei a verdade para a professora, tá? Depois da aula e tal. Eu não tinha estudado, aí eu fiz o que achei que era certo, me entreguei para a professora e fiz a prova e deu tudo bem. Segunda curiosidade. Eu amava mesmo ajudar os professores. Por quê? Olha, eu não tenho assim uma explicação plausível para isso. Mas é que eu amava tanto os meus professores, porque eles sempre me entenderam tão bem, sempre me davam conselhos bons sobre como lidar com meus problemas lá na escola, com brigas dos colegas e tal. Que eu falava tudo pra eles, pedia conselhos, tudo pra eles. E eles sempre me compreenderam tão bem. Aí eu sempre ajudava eles a passarem os exercícios no quadro, a passar a correção dos temas que eles davam no quadro, ajudava eles a fazer a chamada, que eu pegava uma folha do caderno e passava de aluno em aluno, pedindo para eles colocarem os nomes na ordem da chamada. Terceira curiosidade. E eu acho que a partir da quinta série, só tirava 0 em matemática. Só. Nem sei como eu passava. Sinceramente. Porque eu estudava, eu fazia, sim, os trabalhos, os temas, só que eu nunca entendia a matéria. E essa sempre foi minha dificuldade em matemática. Graças a uma ideia de um trabalho que uma professora deu na época, que ela deu uma ideia de a gente fazer música sobre um dos conteúdos que a gente estava aprendendo na época. E como a minha irmã já estava num grau a mais do que eu, que ela já estava no ensino médio, eu acho, aí eu sempre vi ela cantando alguns conteúdos das aulas de química, alguma coisa assim. Eu peguei esse ritmo que ela criou, só botei a fórmula da Bhaskara. Aí graças a isso eu me lembro da Bhaskara até hoje. Que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a. E até hoje eu lembro dessa música com muito carinho. E nunca esqueci. E eu sei fazer a Bhaskara, por incrível que pareça, né? A próxima curiosidade, que é a quarta, se não me engano, foi que eu era a primeira a fazer os trabalhos
e os temas. Porque os professores sempre davam no dia os temas, os trabalhos, e eu sempre fazia no mesmo dia, no mesmo instante. Claro, ele dava os temas de manhã, eu tentava fazer os temas logo na aula mesmo da escola, depois em casa. Já os trabalhos tinham uma data limite maior para entregar. Eu fazia de tarde, com ajuda na internet. E quando chegava no dia, eu entregava a prova. No dia que o trabalho. No dia que o professor solicitou. Quando era trabalhos em grupos, os meus colegas tinham mania de entregar os trabalhos sempre na última aula, antes das apresentações. E quando o trabalho em grupo que eu fazia, eu sempre entregava para eles a minha parte do trabalho, para eles juntarem tudo quando eles terminarem de fazer as partes deles. Aí a gente sempre fazia aqui na última aula, tipo, no terceiro período já era a disciplina desse trabalho, e eles pegavam no primeiro e no segundo período, eles pegavam o primeiro e segundo período para fazer esses trabalhos. Então eles reuniam as partes deles e juntavam com os meus para fazer o trabalho. Claro que alguns deles já faziam em casa, podem ter feito em casa antes, mas sempre acontecia isso. E eu ficava com uma vergonha e com uma raiva, porque eu tinha medo de não entregar o trabalho. Mas assim sempre dava certo. A quinta curiosidade é, quando namorei, o meu namoro não deu muito certo por questão de distanciamento. Ele ia se mudar para uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, mas não deu muito certo. E eu não sofri com esse relacionamento, por incrível que pareça. Mais tarde, depois eu pensei bem no quanto esse relacionamento foi bom ou foi ruim. E hoje eu tenho a cabeça no lugar. Sexta curiosidade. Eu já troquei de instituição de ensino na faculdade. Porque eu comecei numa, só que nessa que eu comecei, eu não tive muito apoio com a questão do autismo e tal. Minha professora, minha turma, sabiam que eu tinha autismo e tal. Até eu já falei um pouco sobre o autismo, que fazia parte de um conteúdo de uma matéria, de uma disciplina. Até eu já falei, só que eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho em grupo. Desde isso, lá da época da escola, eu já tinha dificuldade. Só que, como eu tinha dificuldade, eu não sabia, assim, chegar na pessoa. Ou eu não sabia muito bem. Eu sempre tive medo, assim, e tal. Mas eu conseguia fazer trabalho. Eu mesma me obrigava, me esforçava, falando, Dani, tu vai ter que seguir em frente. Se tu quiser terminar a faculdade, tu vai ter que passar por trabalhos. Aí foi aí, só que eles nunca, assim, me ajudavam com os conteúdos. Teve provas de discursiva, que eu nunca me dei bem. Eu sempre li o livro, só que as quantidades de disciplina de livro que tinha, só tinha 4 cadeiras, quer dizer, 4 semanas para estudar uma cadeira só. E o livro era tão grande que eu lia muito devagar para poder entender o conteúdo, e não dava muito tempo. Quando já tinha a última prova da disciplina, eu ainda estava mais do que no início do livro, porque eu sou lerda para ler e tal. Aí eu pensei no dia e tal, pensei na época que pedagogia que eu fiz, que pedagogia não era muito a minha praia e tal. Eu não estava segura com isso e decidi trancar o curso. Sétima curiosidade, agora voltando um pouquinho lá na época da escola, dando uma pausa da época da faculdade. Lá na época da escola, eu ia muito para coordenação de disciplina. Quem não vai na coordenação de disciplina? Só que eu ia bastante.
Meus colegas, não vou falar só da parte dos meus colegas, vou falar também de mim. Os dois lados tinham culpa, a gente sempre brigava, porque eu sempre sofria bullying e eu sempre queria me defender. E eu sempre tentava falar a verdade, mesmo se eu estivesse certa ou errada. Sempre falava a verdade para lá na coordenação ou para orientação. Só que eles nunca acreditavam em mim, eles preferiam acreditar sempre nos meus colegas do que em mim. Então eu sempre levava a culpa. E eu sempre levava bilhetinho na agenda e tal, sempre ficava de castigo em casa. E era isso, e eu sofria tanto assim, que a ponto de ir sempre na coordenação de disciplina e na orientação. Até que então eu comecei então a pedir conselhos para os professores de como resolver esse problema. Eu falava para eles pegavam e falavam assim, não, Dani, faz isso, aquilo. Aí eu pensava em mente assim, tentava resolver com minhas próprias mãos o problema para não chegar nos meus pais, porque se eles vissem esse problema na agenda e tal, ia piorar mais pro meu lado na época, ia ficar mais de castigo. Então eu tentava resolver com minhas próprias mãos. Quando eu falo resolver com minhas próprias mãos, não era assim, sair no soco logo em seguida. Tá, eu, por raiva na aula, eu batia. Não vou dizer que eu não batia e tal. Eu batia nos colegas. Mas era uma forma, acho que no fundamental que eu encontrei de me defender. Óbvio que não funcionava. Já no ensino médio eu conseguia conversar mais com os colegas, tentar fazer com que eles entendessem o meu lado, mas não rolava. E eu ia igual para a disciplina, porque não adiantava muito. Agora voltando para a época da faculdade. A próxima curiosidade é que quando eu voltei fazer a faculdade de pedagogia, eu troquei de instituição e fui para uma outra. E essa outra instituição foi 100% IAD, sendo que na primeira instituição foi semipresencial, ou seja, eu ia uma vez na semana lá nas aulas. E no IAD me proporcionou muito melhor os estudos. Eu conseguia estudar e tal. Eu tinha mais tempo de estudar, conseguia fazer os trabalhos, tudo. Uma curiosidade é que eu tinha uma professora para me ajudar, mas não era assim professora de todas as disciplinas e tal, não era uma professora. Essa professora, ela foi minha professora, eu acho que em 2 cadeiras, 2 ou 3 cadeiras, e ela trabalhava no setor do NAD. O que é o setor do NAD? É um setor de núcleo que ajuda os alunos que têm algum tipo de deficiência. É Núcleo de Apoio aos Alunos Docentes. Essa que é a sigla. Aí ela sempre me ajudava, a gente fazia chamada de vídeo toda semana quando tinha prova. Ela me ajudava a estudar, ela me ajudava a fazer os trabalhos dos estágios. Enfim, até ela me ajudava a fazer a prova. Óbvio que ela não me dava as respostas, né? Ela não me dava as respostas. Ela me ajudava a pensar nas perguntas para chegar numa determinada resposta. Ela não me dava. Ela não é ela nunca foi aquela tipo de pessoa que dava a resposta para roubar a sua aprendizagem lá da faculdade. Mas não. Ela me explicava questão por questão, tá? Ela fazia eu pensar para chegar naquela resposta. E quando eu chegava, eu mesma respondia, falava assim, será que é a letra A? E tal. Porque a letra A dizia isso. E no ano de 1800, ou de acordo com o pensamento de algum autor que eu falava para ela, porque eu comecei a lembrar do que eu estudava na hora da prova. Então ela me ajudou bastante.
E foi isso também algumas curiosidades. E a outra curiosidade que eu me lembrei agora, que eu já estudei Libras. Com 15 anos eu comecei a fazer Libras na igreja, que tinha uma intérprete que estava oferecendo cursos gratuitos. Esse curso gratuito. Aí começou minha paixão por Libras. Aí começou minha paixão por Libras. Aí eu fazia esse curso junto com a minha irmã e algumas amigas na igreja. Eu era assim, eu acho que entre a turma na época, eu era assim mais devagar, assim, com alguns sinais. Porque os sinais é difícil hoje em dia de lembrar dos sinais. E para lembrar precisa praticar. E naquela época a professora poderia ter falado isso, eu acho que até já falou, só que agora não lembro. Aí depois desse período, então, depois de uns, acho que é 3, 4 anos, eu acho, já parou de ter esse curso. Aí depois de alguns anos, essa professora que me deu esse curso veio pra mim no Facebook falando assim: Dani, entre em contato com seus colegas que fizeram um curso com você, que vou aplicar uma prova, que é uma prova assim de final do curso. Aí eu já pensei, meu Deus do céu. Aí eu comecei, me atraquei estudando, porque eu já tinha perdido já todos os sinais, já não tinha me lembrado mais. Peguei o livrinho que eu guardava do curso, fiquei folheando, estudando, sinal por sinal, sinal por sinal. Enfim, até que de 20 questões que tinha na prova, eu só acertei 11. Eu não ganhei certificado por causa disso. E também eu aprendi a cantar algumas músicas, eu aprendi a cantar 3 músicas, eu acho. Só que agora eu me lembro de 2, eu acho. A segunda eu não sei, mais ou menos. Mas enfim. Aí depois disso tudo, eu fiz uma cadeira na faculdade de Libras. Na faculdade de pedagogia, fiz uma cadeira de Libras na faculdade de pedagogia. Me dava bem, já tive colegas que tinha deficiência auditiva. Já andei também no ônibus com um amigo meu com deficiente auditivo. E foi aí que eu ganhei meu sinal e tal. Uma hora eu faço um vídeo aqui ensinando algumas palavras em Libras, tá? Aí, depois de algum tempo da faculdade, eu comecei. Eu nem me lembrava mais um pouco dos sinais. Mas depois de um período, assim, de algum tempo depois, uma outra professora deu um curso online de Libras. Deu o curso, o básico e o avançado. O básico eu consegui passar, só que não é assim muito boa e tá dificilmente eu me lembrar de alguns sinais. Eu me lembro, porque precisa de prática para lembrar e tal. Essa mesma professora também já me deu um curso na época da escola e eu amava Libras. Eu amava tanto, tanto, tanto. E essas foram algumas curiosidades sobre mim. Espero que tenham gostado. Tá? E até o próximo vídeo. Bye!